Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e caros dialoguistas que sintonizam a Rádio América AM 580 kHz, a Rádio da Família. Estamos entrando no ar com o programa Evangelização no Lar da equipe de comunicação 2015 do Diálogo Conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia, que tem como santo protetor São Paulo Apóstolo. Pedimos licença para entrarmos em seus lares com a palavra de Deus. Este programa foi preparado com muito carinho para você, amigo ouvinte. Agradecemos a sintonia e a participação de todos vocês. Agradecemos também aos patrocinadores Casa de Carnes Cristal, Plastilar, Eletromac, Felicitar Noivas e ao técnico de som André, pela valiosa contribuição. Eu sou a Lucidelma Duqueide, do 92 Diálogo Conjugal. São exatamente 12h03. Falaremos hoje sobre o significado do Domingo de Ramos. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio América. Eu sou o Keide da Lucidelma e é com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas. Lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos alguns brindes a serem sorteados. Para concorrer, basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que serão atendidos pelos Luiz Antônio e Cláudia, que terão imensa alegria em atendê-los. E ligando, você estará concorrendo aos seguintes brindes. Primeiro, convite da primeira jantinha organizada pelo MR Jovem, que será amanhã a partir de 18 horas. Segundo, uma coleção de livros e CD de inglês, que é gentileza do casal Gaspar e Kelly, do 103 Diálogo Conjugal. Terceiro, um pacote de quibe de tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744. Quarto, um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744. Quinto, um kit pia e uma camiseta, que é gentileza da equipe de comunicação 2015. Convidamos a todos para partilharem conosco a palavra de Deus. Abramos nossa mente e nossos ouvidos para que a palavra chegue ao coração. O Rei Messias, Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está em frente de vocês. Logo vão encontrar uma jumenta e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado no jumento, um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram o jumento e o jumentinho, estenderam seus mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana aos mais altos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é ele? E a multidão respondiam: e o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Lucidelma, quando começa a Semana Santa? Eide, a Semana Santa, que é uma semana extremamente sagrada, ela começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade, e aclamado pelo povo simples que o aplaudia, como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia havia poucos dias e estava maravilhado. Ele tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo tinha se enganado no tipo de Messias que Cristo era. Pensavam que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. Para deixar claro a este povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, mas o grande libertador do pecado, a raiz de todos os males. Então, o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho. Expressão da pequenez terrena. Ele não é um rei deste mundo. Dessa forma, o Domingo de Ramos dá o início à Semana Santa, que mistura os gritos de Hosana com os clamores da paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando seus ramos de oliveiras e palmeiras. Esses ramos significam a vitória. Hosana ao filho de Davi. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da igreja, defensores da fé católica, especialmente nesses tempos difíceis em que esta é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para as nossas casas, após a missa, lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição. Keide, o que significa o Domingo de Ramos? Lucidelma, o grande significado do Domingo de Ramos é a entrada de Jesus em Jerusalém, o início do seu processo de entrega total para a salvação da humanidade. Quando Cristo entra na cidade, sentado sobre um jumento, está simbolizando o domínio do homem sobre a mente, uma nova era que se inicia. Todo esse processo atinge diretamente a sociedade moralista e radical da época, que nos aceita as palavras do Salvador. A partir daí, começa a Semana Santa, onde na sexta-feira haverá a crucificação e no domingo a ressurreição de Jesus. O Domingo de Ramos, com hosanas, saudações e louvores, prefigura a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. É o portal de entrada para a paixão de Cristo. A Semana Santa inicia-se com ele. Lucidelma, que ligações o Domingo de Ramos nos traz? Que frutos e graças dele podemos tirar? O Domingo de Ramos é a comemoração litúrgica que recorda a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele iria celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos. Ele é o portal de entrada da Semana Santa. É no Domingo de Ramos que se inicia a Semana da Paixão. É o dia em que a igreja lembra a história e a cronologia desses acontecimentos, para dele tirarmos uma lição. Keide, o que representa a narrativa que Jesus entra em Jerusalém montado no jumento? Lucidelma, já desde a entrada da cidade, os filhos dos hebreus portavam ramos de oliveiras e alegres acenavam com eles. Estendiam muitos mantos e no chão para Jesus passa sobre ele,
Jesus entrou na cidade como rei. Até parece que era um desejo dele que fosse assim, pois a cena em que tudo transcorre reproduz a profecia de Zacarias. O rei dos judeus virá, exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo. Filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e bem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. As pessoas estendiam seus mantos no caminho ou o cobriam com ramos de árvores, como relata Mateus em seu evangelho. Mateus, capítulo 21, versículo 8. Ainda hoje, a bênção dos ramos atrai multidões, com um público muito habitual, seduzido pelos ramos que podem ser conservados até a casa o ano seguinte. Embora Jesus montasse um simples jumento, o cortejo caminhava alegre e digno, na expectativa de estar ali o Messias prometido. Jerusalém transformou-se em uma cidade em clima de festa. E ele era aplaudido, aclamado pelo povo, hosana ao filho de Davi. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Hosana nas alturas. Isto aconteceu alguns dias antes de que Jesus fosse condenado à morte, quando os ecos de grito de Hosana já se misturavam ao clamor de insultos, ameaças e blasfêmias, que o levariam à sua paixão redentora. Hosana quer dizer salva-nos. O tema do programa de hoje é uma reflexão sobre o significado do Domingo de Ramos. São exatamente 12 horas e 14 minutos. Vamos agora aos nossos comerciais e em seguida retornaremos para a continuação do tema. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! Felicitar Noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar Noivas, Uberlândia e Itumbiara, 3232-6185. A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família, e sob o patrocínio da Eletromac, Praxilá, Casa de Carnes Cristal e Felicitar Noivas, refletindo o tema, o significado do Domingo de Ramos. Eu sou a Cláudia Luiz Antônio, do 104 Diálogo Conjugal. Teremos hoje sorteio de vários brindes para você
que está nos ouvindo. Basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Keide e a Lucidelma terão o maior prazer em atendê-los. Ligando, você estará concorrendo aos seguintes prêmios: convite da primeira jantinha organizada pelo MR Jovem, que será amanhã, a partir de 18 horas. Uma coleção de livro e CD de inglês, gentileza do casal Gaspar e Kelly, do 103 do Diálogo Conjugal. Um pacote de quibe de tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade, fone 3212-9744. Um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento da biopeixe, sabor de qualidade, fone 3212-9744. E um kit pia e uma camiseta, gentileza da equipe de comunicação 2015. O tema do programa de hoje é uma reflexão sobre o significado do Domingo de Ramos. São 12h19. Luiz Antônio, da entrada festiva como rei em Jerusalém até o deboche da flagelação, da coroação de espinhos e da inscrição na cruz, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, somos levados a perguntar: que tipo de rei aquele povo queria? E que tipo de rei era Jesus? Cláudia, boa tarde, caros ouvintes. Sou Luiz Antônio da Cláudia. Respondendo o que a Cláudia perguntou, nosso Senhor era aclamado pelo mesmo povo que tinha visto alimentar multidões. Era aplaudido por aqueles que o viram curar cegos e aleijados, que ainda há pouco tinha presenciado a ressurreição de Lázaro. Impressionada com tudo isso, aquela gente tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. Mas aquele povo era superficial e mundano. Julgava que Jesus fosse um Messias político, um libertador social que fosse arrancar Israel das garras de Roma, devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. E nisso estavam equivocados, enganados. Ele não era um rei deste mundo. Cláudia, e nos dias de hoje, porque o Domingo de Ramos é o início das dores? Então, Luiz, com a encarnação do Verbo, a obra das trevas conheceu sua ruína. E o confronto entre o bem e o mal encontrara sua arquetípica até o fim dos tempos na luta implacável de Nosso Senhor contra os escribas e os fariseus, narrada longamente por todos os evangelistas. O maldito filão do mal encontrou diante de si um varão que fundou uma instituição para combatê-lo, o homem-deus, diante do qual foi obrigado a ouvir as verdades mais contundentes e penetrantes, a ponto de ser-lhe arrancada a máscara da hipocrisia aos olhos de todo o povo. Na liturgia do Domingo de Ramos, vamos assistir ao desfecho dessa luta. Nesse dia, a igreja comemora ao mesmo tempo as alegrias da entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém e o início de sua via sacra com a proclamação da paixão no Evangelho da Missa. Abre-se assim a Semana Santa, talvez o período do ano litúrgico mais necessário, durante o qual as principais celebrações se sucedem, convidando-nos a considerar com especial fervor os acontecimentos que constituem o cerne de nossa redenção. Luiz Antônio, como devemos analisar, do ponto de vista litúrgico, a entrada de Jesus em Jerusalém? Cláudia, entre numerosos milagres realizados pelo Divino Mestre, nenhum produzira tanta comoção em Israel quanto a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo de 1 ao 44. A uma simples ordem, o morto de 4 dias saíra do túmulo andando em perfeita saúde.
por evidenciar de forma tão grandiosa o poder divino de Jesus. O prodígio ocasionou um forte surto de fervor popular e muitos judeus passaram a crer nele. Em contrapartida, tal fato acirrou ao extremo o ódio dos pontífices e fariseus. Reunidos, o Sinédrio deliberou estes acerca dos meios para fazer cessar e acrescentar fama de Nosso Senhor. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. João, capítulo 11, versículo 53. O Redentor, que tudo sabia, já tinha conhecimento desta decisão oficial do Sinédrio quando começou a viagem de volta à Cidade Santa, nas vésperas das comemorações da Páscoa. No caminho, ele advertira os discípulos a esse respeito, ao anunciar-lhes pela terceira vez a paixão. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Marcos, capítulo 10, versículo 33. Contudo, nada fez para impedir a afluência das pessoas que corriam ao seu encontro e passavam a segui-lo durante o percurso. Eram israelitas em sua maior parte, os quais também se dirigiam ao templo para celebrar a Páscoa, de modo que quanto mais se aproximava da cidade, maior se tornava o número dos que o acompanhavam. Saindo de Jericó, por exemplo, registra Mateus que uma grande multidão o seguiu. Versículo 20 e 29. E São João menciona outra grande multidão de judeus, 12 e 9, que se concentrou em Betânia ao saber que Jesus ali havia chegado. Toda essa gente foi com ele a Jerusalém, pelo que bem se pode supor que formavam um cortejo várias centenas e até mesmo milhares de pessoas, desfilham. É precisamente a essa altura do percurso, nas proximidades de Betânia e Betfagé, que se inicia o trecho de São Lucas recolhido para o Evangelho da procissão do Domingo de Ramos. Luiz Antônio, quando começaram os louvores a Nosso Senhor? Cláudio, os louvores começaram logo que Nosso Senhor montou o jumentinho, ainda na estrada. A sua passagem, o povo ia estendendo os mantos no chão e completava esse improvisado tapete com ramos colhidos das árvores. Mateus, capítulo 21, versículo 8. Marcos, capítulo 11, versículo 8. Quando já se podia divisar o templo, tapete com ramos colhidos das... Quando já se podia divisar o templo, o que, segundo a indicação precisava de São Lucas, corresponde a, perto da descida de Monte das Oliveiras, a multidão, a procissão irrompeu em exclamação e brandos de alegria. Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glórias na terra. Tal movimentação pôs-se alvoroço à cidade, que regurgitava de peregrinos vindo de todas as regiões da Palestina, os quais, saindo ao encontro de Jesus, com os ramos de palmas nas mãos, uniram-se à caravana para também aclamá-lo. João, capítulo 12, versículo 12 a 13. No próximo bloco, o Keide irá nos dizer qual o sentido da procissão de ramos. O tema do programa hoje é uma reflexão sobre o significado do Domingo de Ramos. São 12 horas e 27 minutos. Encerrando este segundo bloco com a música Glória ao Rei Jesus, de Anjos de Resgate. Em seguida, retornaremos para a continuação de nosso tema.
Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. Felicitar Noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar Noivas, Uberlândia e Itumbiara, 32326185. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurante. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal, carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família, e sob o patrocínio da Plastilar, Casa de Carnes Cristal, Eletromac e Felicitar Noivas. Estamos debatendo o tema, o significado do Domingo de Ramos. Teremos hoje sorteio de vários brindes para você que está nos ouvindo. Aí basta você ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Luiz Antônio e a Cláudia terão o maior prazer em atendê-los. Ligando, você estará concorrendo aos seguintes prêmios: um convite para a jantinha organizada pelo MR Jovem, que será amanhã às 18 horas. Uma coleção de livros e CD de inglês, que é gentileza do casal Gaspar e Kelly, do 103 Diálogo Conjugal. Um pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade. O fone é 3212-9744. Um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da Biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744. Um kit pia, juntamente com uma camiseta, gentileza da equipe de comunicação 2015. Retornando ao nosso tema do programa de hoje, Keide, qual que é o significado da procissão de Ramos? O sentido da procissão de Ramos é mostrar a essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rapidamente, e nos mostra que a nossa pátria não é neste mundo, mas sim na eternidade, que aqui nós vivemos apenas um rápido exílio em demanda da casa do Pai. A missa do Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de nosso Senhor Jesus, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus tratos causados pelas mãos dos soldados da casa de Anás, Caifás, seu julgamento iníquo diante de Pilatos, depois diante de Herodes. Sua condenação, o povo a vociferar: crucifica-o, crucifica-o.
as bofetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda do Sirineu, o consolo das santas mulheres, o terrível madeireiro da cruz, seu diálogo com o bom ladrão, sua morte e sepultura. Lucidelma, que consequência teve a entrada de Jesus em Jerusalém? Keide, a entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio de suas dores e humilhações. Aquela mesma multidão que o homenageou, motivada por seus milagres, agora vira as costas a ele e muitos pedem sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade há nas atitudes de certas pessoas. Quantas lições nos deixam esse domingo de Ramos. O Mestre nos ensina, com fatos e exemplos, que o reino dele, de fato, não é deste mundo. Que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas veio para derrubar um inimigo muito pior e invisível, que é o pecado. E para isso é preciso se imolar, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos o Senhor Jesus decepcionou. Pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos e reimplantar o reinado de Davi e Salomão em Israel. Mas ele vem montado em um jumentinho frágil e pobre. Keide, por que Deus deixou entrar a serpente no paraíso e permitiu que o mal se estabelecesse na face da terra? Lucidelma, entre outras razões, ressaltemos 3. Em primeiro lugar, a fim de nos enviar um Salvador que operasse a redenção. Por isso, na liturgia da Vigília Pascal, se canta: ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Em segundo lugar, para evitar o amolecimento e a fraqueza dos justos, a existência dos maus, e é o melhor adestramento para os bons, que podem, na defesa do bem, praticar o heroísmo da virtude para a glória de Deus e seu próprio mérito. Por último, porque, permitindo o mal, Deus quer um bem superior que dele resulta acidentalmente. Depois do pecado, por exemplo, o inferno foi criado para os anjos que ofenderam a Deus e para os homens pecadores que, permanecendo impenitentes, após a morte também lá iriam. Brilha assim no universo a justiça infinita do Criador, premiando os bons e castigando os maus. Sem isto, ele nos manifestaria sua justiça punitiva, nem transferiria ao universo o poder de castigar o mal que é praticado. Lucidelma, porque na aclamação de Jesus, na entrada de Jerusalém, ele aceitou a vontade do Pai. Keide, ora, até então, nosso Senhor sempre evitara qualquer homenagem ostensiva à sua realeza, impondo silêncio àqueles que reconheciam nele o Salvador. No momento em que o povo quis proclamá-lo rei, logo após a primeira multiplicação dos pães, ele se havia esquivado, retirando-se sozinho para o monte. João capítulo 6, versículo 15. Na entrada em Jerusalém neste dia, pelo contrário, aceitou com inteira naturalidade as honras e aplausos. Tal atitude, além de permitir que as pessoas por ele beneficiadas manifestassem sua gratidão de maneira formal, tinha em vista também a paixão, pois era preciso ficar notório o testemunhado pelo próprio povo que o crucificado era o descendente de Davi, por excelência, o Messias esperado. Temos aqui ressaltada a plena conformidade do nosso Senhor com a vontade do Pai. Quando lhe foi pedido o pagamento, o Divino Redentor o abraçou por completo. Nasceu numa gruta da pequena Belém e recebeu tão somente a adoração dos pastores e dos magos, vindo de terras longínquas.
A única reação de Jerusalém à notícia do seu nascimento foi a perturbação, conforme Mateus capítulo 2, versículo 3. E nenhum de seus habitantes saíra à procura do rei dos judeus, recém-nascido, para lhes prestar homenagens. Entretanto, chegado o momento propício de sua glorificação pelos homens, ele acolheu com benevolência os brados que o proclamavam Rei de Israel, assim como, durante anos, aceitara ser chamado de Filho do Carpinteiro. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Na resposta à insolene interpelação dos fariseus, pedindo-lhe que censurasse seus aclamadores, Jesus deixou bem claro ser esse triunfo a realização de um desígnio divino, o qual se cumpriria mesmo se os homens se negassem a louvá-lo. Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Keide, que outro aspecto a cerimônia litúrgica apresenta para o Domingo de Ramos? Lucidelmo, é um detalhe da cerimônia litúrgica, indica outro aspecto do Domingo de Ramos, sem o qual não seria possível entender seu significado mais profundo. O sacerdote celebra revestido de paramentos vermelhos, cor própria à comemoração dos mártires. Devido à sua personalidade divina, para nosso Senhor tudo é presente, tanto o passado quanto o futuro. Por conseguinte, ele via dentro de alguns dias, uma vez mais, manifestariam nas ruas de Jerusalém brados bem diferentes dos que então o reconheciam como filho de Davi. Diante de Pilatos, a população gritaria pedindo sua crucificação e a libertação do vulgar bandido, Barrabás. A esse respeito, o professor Plínio Correia de Oliveira faz uma observação. Os pintores católicos que reproduziram a cena apresentam Nosso Senhor recebendo com certo bom grado aquela homenagem, mas com um fundo de tristeza e ao mesmo tempo de severidade, porque ele compreendia o que aquilo tinha de vazio e que o povo que o aclamava, sem pensar nisso, reconhecia a sua própria culpa. Ele desfila bondoso e triste. Ele sabe o que o espera. O triunfo de Jesus em Jerusalém não era senão o prenúncio do seu martírio na cruz. Os evangelistas, sempre muito sintéticos, tiveram especial diligência ao considerar a paixão de Cristo, acontecimento de importância ímpar na história. É por isso que o evangelho da missa deste domingo excede em extensão o habitual dos demais, o que impossibilita comentar cada um dos seus versículos no exíguo espaço de um artigo. Façamos então uma reflexão que nos coloque na adequada perspectiva para contemplar as maravilhas oferecidas pela liturgia do Domingo de Ramos, de modo a obtermos os melhores frutos para a nossa vida espiritual. O tema do programa de hoje é uma reflexão sobre o significado do Domingo de Ramos. São 12 horas e 43 minutos. Encerramos este terceiro bloco com a música Autor da Fé, interpretada em capela, para que em seguida retornaremos para a continuação de nosso tema. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos seus tormentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem alegria, fale com Deus, Ele não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. Felicitar noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar noivas, Uberlândia e Itumbiara, 3232-6185. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América,
a Rádio da Família e sob o patrocínio de Felicitar Noivas, Casa de Carnes Cristal, Eletromac e Plastilar, refletindo o tema, o significado do Domingo de Ramos. Teremos hoje um sorteio de vários brindes para vocês que estão nos ouvindo. Basta ligar para o telefone 3292 0406 e 3292 0407, que o Keide e Lucidelma terão o maior prazer em atendê-los. Ligando, vocês estarão concorrendo aos seguintes brindes: convite a uma jantinha organizada pelo MR Jovem, que está amanhã a partir das 18 horas. Uma coleção de livros e CD em inglês, gentileza de Gaspar e Kelly, do 103. Um pacote de quibe e tilápia, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade, fone 3212-9744. Um pacote de petiscos de tilápias, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade, fone 3212-9744. E um kit pia e uma camiseta, gentileza da equipe de comunicação 2015. Os indiferentes e os tíbios, pretendendo pertencer ao número dos bons, estavam cegos de alma por sua própria atitude, a ponto de não perceberem que Nosso Senhor, em sua via dolorosa, alcançava o maior dos triunfos. Também os adversários do bem, com a vista turva de ódio, não se davam conta de que aceleravam sua própria ruína. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Indaga desafiante o apóstolo. Morrendo na cruz, o divino Redentor vencia não só a morte, mas também o mal, e deixava fundada sobre rocha firme uma instituição divina imortal, a Santa Igreja Católica, seu corpo místico e fonte de todas as graças, que enfraqueceu e dificultou a ação da raça da serpente, privando-a do poder esmagador e ditatorial que exercera sobre o mundo antigo. Causa-nos júbilo saber que a aparente catástrofe da paixão e morte de Nosso Senhor marca a irremediável e estrondosa derrota de Satanás. Este, insuflando os piores tormentos contra Jesus, iludia-se, julgando que caminhava para um êxito extraordinário contra o bem encarnado. Em sua loucura, não percebia como estava contribuindo para a glorificação do Filho de Deus e para a obra da redenção. Que glória, que triunfo, que fastígio atingiram Nosso Senhor Jesus Cristo com sua paixão. Que humilhação nos infernos, esmagados pelo erro de ignorar a força invencível do bem. Luiz Antônio, qual é a solução para o problema do mal? Cláudia, na meditação da liturgia do Domingo de Ramos, encontramos o fiel da balança para o problema da luta entre o bem e o mal. Com a encarnação, paixão e morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, o mal sofreu sua derrota definitiva, porque passou a vigorar sobre a face da terra o regime da graça. Foi este meio determinado pela sabedoria divina para acabar com a vitalidade e o dinamismo da linhagem de Satanás, o qual, inconformado, tudo faz para se vingar. Por isso, a luta entre o bem e o mal continua sem tréguas, hoje mais do que nunca. Quanto a nós católicos, não podemos ignorar tal realidade, na qual, aliás, estamos envolvidos, e devemos estar muito atentos para um aspecto de suprema importância. Esse embate se trava também dentro de nós. Da mesma forma como no paraíso terrestre existia serpente, em nosso interior há serpentes que fazem um trabalho muito mais ladino do que o demônio com Eva. São nossas más tendências em virtude do pecado original, sempre de tocaia, esperando uma oportunidade para nos arrastar para o partido dos tíbios e indiferentes. Nessa batalha interna, cabe-nos manter o mal amordaçado e humilhado e dar ao bem toda a liberdade, o que só podemos alcançar com a graça de Deus. Certo é que, quanto mais progredirmos na virtude, mais poderá se levantar contra nós uma acirrada oposição do poder das trevas. 2000 anos de história da Igreja
nos mostra com a facilidade essa oposição se transforma em ódio e em perseguição. Não temamos, entretanto, o que nos possa advir, certos de que, como diz São Paulo, todas as coisas que concorrem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são eleitos, segundo os seus desígnios. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Avancemos, pois, seguros, com os olhos fixos naquele Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Caros ouvintes, as ligações que concorrem aos brindes estão encerradas. Após a música, divulgaremos os nomes dos felizes ganhadores dos brindes. Para os ganhadores. Primeiro brinde, convite da primeira jantinha. Ganhador João Bosco Correia Araújo, 3496. Segundo brinde, uma coleção de livros e CD de inglês. Maria Lúcia Vieira, 3421. Terceiro brinde, um pacote de quibe de tilápia. Ayrton de Pada de Castro, 32340982, o final. Quarto brinde, um pacote de petiscos de tilápia. Ricardo Silva Faria, 5828. E o quinto brinde, um kit de pia e uma camiseta. Dilma Vital, 5443. Vamos para os recados. O MR Jovem convida para sua jantinha, 29/3, a partir de 18 horas, ingresso R$10. Estão abertas as inscrições para o segundo casamento comunitário, civil e religioso. Maiores informações na Secretaria do Diálogo, Praça Nossa Senhora Aparecida. A catequese adulta convida vocês que possuem mais de 18 anos e não recebeu algum dos sacramentos para procurar a Secretaria do Santuário e fazer sua pré-inscrição. O encontro ocorrerá de 4 a 21 de maio, segunda a quinta, das 19 às 21. E a equipe de promoção Festas do Diálogo avisa que vem aí o primeiro recanto. Comida de boteco será no dia 25 de abril no Clube Girassol, entrada franca. E convidamos todos a visitar nosso portal www.dialogoconjugal.com.br. Lá vocês encontrarão mensagens que edificarão sua vida e também as programações do nosso diálogo conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Deixe seu recado para as equipes do diálogo no mural de recados. No próximo sábado, os casais João e Selma e Luiz Mário e Raquel estarão com vocês neste mesmo horário. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, desejando a todos um abençoado e alegre final de semana. Até a próxima oportunidade, um grande abraço e fiquem com Deus e que São Paulo Apóstolo nos proteja. O meu mandamento é antigo e tão novo. Você está ouvindo a Rádio América de Uberlândia, emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. CYL 328, 580 kHz. Ondas médias. Rádio América de